Foi Stephen King que escreveu esse game? Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Em primeiro plano, meu nome é Adriano e hoje eu vou fazer a análise do game Alan Wake 2. Bom, esse game ele já se inicia bem assustador, porque tem um velho pelado correndo no mato, e o que é mais assustador do que isso, né? Brincadeiras à parte, o game já se inicia desse jeito, você está controlando uma vítima bem desesperada no meio do mato, sem roupa. A primeira coisa que você vai notar no game são os gráficos, porque é tudo muito lindo, a vegetação é perfeita, tem vários detalhes gráficos. Se você olhar em um lugar distante ou em outros lugares, tudo é muito detalhado. A Remedy foi muito minuciosa na parte gráfica mesmo, e já dá para ver a iluminação também, que ela é perfeita, até a iluminação da lua batendo na pele do personagem que você está controlando, entre as folhas. Você caminha mais um pouco e você vê duas pessoas que apontam uma lanterna para você, de longe, em cima de um morro. E elas olham para você e não prestam ajuda. Outro detalhe da iluminação também, que reflete através das folhas, pega em você. É tudo muito bonito, parece muito cinematográfico também. E essa vítima continua andando. A sensação que dá nesse momento é que o mundo do jogo é aberto. Mas na prática não é um game narrativo mesmo. Mas o gráfico é tão bonito e a vegetação é tão realista que parece que você está livre para andar naquele matagal inteiro. Você continua andando e o game já apresenta um dos seus primeiros sustos. Eficiente, por sinal. Mas logo depois desse, o game apresenta outro tipo de susto. Que é bem mais sem criatividade e fica impregnado no game inteiro. Vai acontecer umas 20 vezes no game. Eu que estava jogando de fone de ouvido, eu digo que o som do game é espetacular. Quando tinha um inimigo me perseguindo, que estava atrás de mim, do lado, pelo fone de ouvido eu sabia exatamente onde ele estava, pelos gritos e de onde saía o som no fone. Em contrapartida, como eu disse, esses sustos eram muito altos. Me atrapalhou um pouco com os fones. É um dos poucos detalhes que eu não gostei desse game. O conjunto audiovisual desse game é perfeito. O som é muito bom e o gráfico, ele para mim até supera o The Last of Us Parte 1 na parte do realismo. A caracterização dos personagens é estonteante. É tudo muito bonito mesmo. Esse game na parte gráfica não fica devendo em nenhum detalhe. Outra coisa que faz um conjunto com o gráfico e o som do game, que eu também destaco a dublagem, que é excepcional, que com certeza foi feito com a captura de movimento dos atores enquanto eles atuavam mesmo. A sincronia labial é simplesmente perfeita. Outra coisa muito interessante é a captura de movimentos corporais e principalmente a captura de movimento facial. Gráfico, iluminação, som, expressões faciais, captura de movimentos corporais. Traz uma imersão nesse game poucas vezes vistas antes. Então, juntando a parte gráfica com a parte do som, tem a parte da jogabilidade do game também. A jogabilidade do game ela muda muito, dependendo do personagem que você esteja jogando. Tem a Saga e o Alan. Com a Saga, o game fica bem parecido com os Resident Evil antigos. Jogar com um esquema de leva e traz itens, e resolvendo alguns quebra-cabeças. E também você tem que fazer uma investigação criminal. Na minha opinião, a melhor investigação criminal feita até hoje, porque você tem que ficar juntando as pistas mesmo, você entra na mente da Saga. Outra coisa interessante do game também, que você pode entrar na mente dos personagens e o game muda de cenário na sua frente. Nesses momentos o game não sofre nenhum tipo de copinho ou lag, ele muda instantaneamente mesmo, dá pra ver que o SSD foi utilizado no máximo. Então, juntando esses gráficos incríveis e com essa mudança de cenário repentina, eu até entendo porque esse game é tão pesado no PC. Agora que eu dei a rejogada nesse game, eu acho que eu tô com mais raiva ainda do jogo do Robocop, tá? Porque a investigação desse game ela é muito mais divertida, complexa e detalhada do que no Robocop, porque lá era só mirar onde estava pedindo e segurar um botão, e aparecia tudo o que tinha que fazer. Aqui não, aqui você tem que juntar todas as pistas, e esse detalhe também ajuda a contar a história, como se fizesse parte da narrativa do game. Então, com a parte da Saga é mais um Resident Evil mesmo, mas aí a gente muda para o Alan. Com o Alan, você está no mundo sombrio e está numa Nova York alternativa.
E lá tem umas sombras que querem matar você toda hora. Ou você passa por elas e elas te atacam, ou você passa por perto delas e elas somem. Isso dá aflição no game, mas no bom sentido. Porque acaba criando uma tensão, você não sabe quando eles vão atacar. Nessa parte de Nova York, a jogabilidade muda. Porque quando você entra na mente do Alan Wake, você pode escrever um livro e mudar o cenário ao seu redor. Se tem algum cenário bloqueado, você entra na mente dele, muda o cenário e acaba tendo uma passagem para você prosseguir no game. Mesmo sendo mais parado, eu gostei mais da campanha da saga, porque eu achei um pouco mais pé no chão. E os inimigos achei mais criativos, porque, na minha opinião, lá na parte do Alan ficou um pouco repetitiva a parte dos inimigos. Mas em contrapartida, a parte mais divertida para mim foi com o Alan, porque começou a tocar uma música e aparece um monte de telão com atores reais. E essa parte é impressionante, porque você vai caminhando e vendo pessoas reais, e enquanto isso tem inimigos no meio, e eles acabam se confundindo com o cenário, com tanta confusão que está acontecendo. Enquanto tudo isso acontece, toca uma música composta para o game impressionante, Herald of Darkness. Enquanto o game estava muito tenso, e nessa cena continua tensa, mas toca essa música bem divertida, e acaba quebrando um pouco o gelo da tensão no game. Uma cena criativa que eu nunca vi em nenhum game antes, hein? Eu acho que eu tô com muita raiva do Robocop depois de ter visto esse game, tá? Olha a comparação de expressões faciais do Robocop e do Alan Wake 2. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. That's our situation. Looks like I'm on my way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched. É muito distoante. Não tem desculpa nenhuma para a produtora ter um desleixo desse tamanho. Passando para a história do game, ela é muito envolvente e para mim consegue superar a do primeiro game. Porque a narrativa desse game consegue te prender melhor. E um pouco mais para frente do game começa a ter mais reviravolta. A história é bem intimista, então você acaba se apegando aos personagens e se preocupando com o destino deles. Tendo que concordar que esse game é melhor que o primeiro, mas eu senti um pouco de falta da jogabilidade do primeiro game às vezes, porque lá era praticamente um jogo de ação frenético com elementos de terror. E eu senti um pouco de falta nessa geração, parece que todos estão seguindo o padrão do Resident Evil mesmo. De qualquer forma, foi muito bem-vindo esse game, eu achei impressionante. Essa mudança com essa ressalva minha foi só uma saudade mesmo, e eu achei muito bem-vinda. Para mim, esse foi o melhor game do ano, sem dúvidas. Ele é impressionante, todo o cuidado da Remedy. Sem entregar spoilers, esse game parece que se passa no mesmo universo de Control, e isso eu achei bem interessante também. E uma produtora que eu boto fé ainda é na Remedy, porque eu jogo games dela e ela sempre me surpreendeu. Para cada época do seu lançamento, sempre impressionou nos gráficos, como é o caso de Max Payne, Control, Quantum Break ou o primeiro Alan Wake, sempre foi game impressionante para sua época. Então, o próximo game que lançar da Remedy, eu vou estar esperando, é uma das poucas produtoras que eu ainda confio. Então, fechando aqui a minha análise, eu dou para esse game uma nota 9. Eu não dou um 10 porque ainda tem alguns sustos desnecessários, que não teve muita criatividade, diferente do game que esbanja a criatividade. E eu achei um pouquinho distoante a atuação da saga, porque todos os personagens são muito expressivos. Isso é um detalhe que chama muita atenção do game positivamente, enquanto a saga ela não é tão expressiva. Eu não sei se foi a atriz mesmo que não é tão expressiva, mas seria esse detalhezinho que eu queria ressaltar, já que a personagem que você controla está sempre vendo ela, seria interessante se ela fosse um pouco mais expressiva. Então seria isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e marcar o sininho. Até a próxima e tchau!